Muito bem, vamos agora colocar a mão na massa e hoje a gente vai fazer um galho de eucalipto. O eucalipto é uma folha muito interessante para a gente usar nas nossas produções, porque é uma folhagem que combina bastante com uma série de coisas, tá? Então, antes da gente colocar a mão na massa, eu acho importante eu mostrar algumas coisas para vocês, né, como eu tinha prometido. Então é o seguinte, o eucalipto, ela é uma folha muito versátil. Então é muito importante que você tenha aí no seu repertório esse tipo de produção. Então eu coloquei aqui alguns tipos, né, de arranjos naturais, arranjos em bolos. E o eucalipto, ele é uma folhagem que traz muito a sensação de romance, de coisa delicada. Mas isso não significa usar só com colorações mais claras, como por exemplo o branco, o verde claro, o amarelo. Então é legal observar o seguinte, não sei se vocês conseguem enxergar todas as cores aí. Esse arranjo, por exemplo, que é um buquê de noiva, ele tem aqui ó, uma marsala, um vinho muito forte, contrastando com o verde do eucalipto e de outras folhagens. E você pode mesclar com cores mais claras. Então, olha só que interessante que fica, né? Então, o eucalipto, pelo fato dele ser, né, um tipo de folhagem alongada, por conta, né, da estrutura dele de galho, ele é ótimo para a gente dar volume, porque, ó, imagina esse aqui sem, né, os galhos, ó, tá vendo? Ele fica mais contido, ele vai ficar muito mais restrito. Então, quando você coloca esse tipo de folhagem, ou esse tipo, né, tem algumas flores que tem essa estrutura, você acaba alongando e ampliando, então ele fica bem maior, inclusive. Além disso, esse tipo de folhagem ajuda a dar direcionamento. Aqui, como tem, ó, eucalipto em toda a circunferência desse arranjo, então ele acabou ficando arredondado. Se a gente tivesse, se a pessoa tivesse colocado as folhagens para cá e para cá, ele estaria na diagonal. Então, tá vendo? Ele ajuda, como por exemplo, no caso desse arranjo em bolo, ó. Ele deixou aqui mais verticalizado e aqui também. Então, é uma folhagem bastante versátil. É uma folhagem que combina, por exemplo, com peônias, com rosas. Aqui, por exemplo, você vê, ó, ranúnculo também, ó, ranúnculos. Uma coloração que eu acho que combina muito com o eucalipto são as cores da família do pêssego, do laranja, né? Então aí você pode aí misturar. Ó, uma coisa que eu acho que fica muito interessante também é arranjo só com a folhagem. Eu acho lindo bolos que são feitos assim, inclusive. Esse aqui, ó, já é uma coisa mais básica, que tem aí lisianthus, tem rosa, tem umas florzinhas de preenchimento. Então tá vendo, ó, esse aqui tá mais alegre. Então olha só que bonito, a gente tem já um tom azulado, lavanda aqui, que cai muito bem, ó, contrastando lá do outro lado com esse rosa mais claro. Então olha só quantas variações que a gente tem dessa folhagem. Então essa é uma folhagem que você consegue usar em arranjos para bolos e doces de casamento, de festinhas de anos, de batizado também, por que não? Eu acho que fica uma coisa bem linda e harmoniosa. E olha só que interessante aqui. Aqui a gente tem tulipas, temos aqui buvárdias também, que eu já ensinei para vocês, combinando então com o eucalipto. O eucalipto, gente, é uma mão na roda para a gente usar. Olha que lindo isso aqui. Então, o que é importante vocês verem, né? Depois a gente repete aqui algumas cores e também algumas flores para vocês anotarem com quais o eucalipto vai combinar. Mas é uma folhagem que vocês têm que ter por conta dessa versatilidade. Então, para vocês anotarem aí, já pega o caderninho, já pega a caneta, o lápis. O eucalipto, ele vai combinar com tulipa, vai combinar com rosa, com peônia, vai combinar também, eu acho que fica muito bem também com lírio. Ó, a buvárdia a gente viu aqui, né, ó, a buvárdia muito linda ficou, porque ela preencheu, deu volume aqui, tá vendo? Então, as mais clássicas sempre vão combinar. E vou dar uma dica, quando vocês forem escolher uma flor para combinar com o eucalipto, escolham flores arredondadas, tá vendo? Ela combina muito bem, pode notar aqui, ó, todos os arranjos têm montagens mais arredondadas. Os alunos sabem aí o que significa, né? Mas ó, porque a gente fala também bastante disso, tá vendo? Sempre arredondadas. Olha só que interessante, aqui combinou com a suculenta. Olha que coisa mais linda que ficou. Mas bora lá, vamos fazer então o nosso eucalipto.
E para isso a gente vai precisar, já deixei aqui uns prontos para a gente montar um galho aí com rapidez. Arame 26 para as folhagens, e se for a sua folha for muito miudinha, se for querer fazer aquela parte lá de cima, do topo menorzinho, você pode usar o arame 28. Tô usando aqui, ó, o arame 22 para fazer o galho depois, pode até ser o 20, caso você precise de um galho muito grande, muito robusto para o seu arranjo de bolo, porque aí ele vai te dar mais sustentação. Um kit aqui de folha de eucalipto, esse aqui é da loja Cake Design, boleador, celpin, né, que são materiais básicos, a espuma, amido, base, Laurinha, nossa querida Laurinha aqui, a nossa pastinha para ajudar na produção. Aqui tem cola de CMC, esse corante é o pomar, e esse aqui pode ser o framboesa, pode ser o amora, algum tipo de vinho mais rosado, tá bom? Mas esse aqui é opcional. E a massa que a gente vai usar vai ser a massa na cor branca, porque isso, inclusive, vai ajudar a gente na hora de produzir. E aí, lembrando que eu vou usar massa de flores, né? Que eu tenho, nessa semana eu tô usando massa de flores. Vou pecar aqui um bocadinho, porque eu vou mostrar para vocês que fazer o eucalipto é a gente vai fazer o procedimento independentemente do tamanho, vai ser igualzinho do início até o fim. Antes, porém, da gente fazer aqui, né, o método para fazer o eucalipto, o que eu quero mostrar para vocês? Esse kit, por exemplo, ele vem com esses 5 tamanhos, beleza? Então, o que você não deve fazer? Você não vai fazer um galho fazendo, porque o eucalipto ele é composto, né, em duplas, né? Então, cada camada tem duas folhagens, tá vendo? Ó, aqui dá pra ver bem. Duas. Isso não significa que você vai fazer duas dessas e duas dessas para cada galho, porque senão ele vai ficar com formato piramidal, e não é isso que a gente quer, ele tem um formato mais alongado. Então, qual que é a minha sugestão? Quando vocês forem montar, você pode fazer todos os tamanhos, mas aí você vai montar assim, né? Na hora da montagem eu até vou mostrar melhor. Você vai montar quatro pares desse aqui com mais 2 pares desse aqui. Então, evita fazer tamanhos muito, né, na sequência, não faça a escadinha e faça repetição de tamanhos para manter ele alongado. Na hora da montagem vocês vão entender. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um tamanho aqui, deixa eu escolher esse intermediário, e é muito simples. Então, o que você pode fazer? Eu, em várias aulas, eu já mostrei, deixa eu pegar um pouquinho mais de massa, eu já mostrei para vocês que existem vários métodos de aramagem. Hoje a gente vai usar a tradicional, mas eu gostaria de dizer que, por exemplo, no caso de eucalipto ou peças muito repetidas, né, mesmo tamanho, você pode usar aquele método, né, aquele método de você abrir a massa nivelada, pode abrir na laminadora, mais grossinha, cortar e enfiar o arame. Isso, para quem faz produções muito grandes, é uma mão na roda. Só que a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é não deixar muito grosseira. Então, por exemplo, o que eu tô querendo dizer, ó, você pode abrir ela um pouquinho mais grossa, tá vendo? Um pouquinho mais grossa. E sair cortando aqui, ó. Deixa eu cortar duas amostras aqui, só para vocês entenderem. E aí vocês vão pegar o arame 26, CMC e colocar aqui. Então, essa é uma maneira prática de colocar, tudo bem. Só que ela fica muito espessa. Então, o que você tem que fazer caso você opte, né, por usar essa metodologia? Você só tem que tomar cuidado na hora de fazer o tratamento, porque sempre, né, eu digo que conhecimento é importante. Você tem que saber driblar as dificuldades dos métodos que a gente às vezes tem que optar, enfim, por uma determinada situação, por exemplo, uma grande produção, mas sem deixar grosseiro dessa maneira. Como você deixou mais grosso, tem mais massa aqui. Então, se a gente pegar, por exemplo, o celpin, que eu uso bastante, né, para abrir aqui as massas, ó, o que vai acontecer? Eu vou deixar ela bem maior. Então, qual que é a minha sugestão? Se você quiser de um determinado tamanho e for usar essa técnica aqui, então vamos supor que você queira um tamanho desse aqui, ó, e vai usar essa técnica. Então, você corta com esse daqui. Por quê? Pelo fato de você ter muita massa aqui, você vai acabar deixando ela bem maior para deixar ela mais fina, né? Porque olha só, deixa eu até comparar aqui para vocês. Se eu marcar essa peça assim, ela vai ficar bem diferente dessa outra, ó. Vou marcar essa aqui que eu dei uma afinada. Opa, cuidado para não tirar fora o arame.
tá? Então, deixei ela afinadinha aqui, beleza, ó, ela tá ok, tá digna, então você tem que fazer isso aqui. Não é simplesmente abrir mais grossa, enfiar o arame e beleza, e marcar. Então, ó, com os meus dedos, eu vou fechar um pouquinho essa parte para dar um pouquinho de movimento, porque o eucalipto não tem tanto movimento assim. E aí eu vou fazer uma graça aqui só para não ficar totalmente reto, ó. Vai ter um leve movimento. E aí você pode deixar aqui na mesa secando, porque eu não quero que ele fique encurvado. Eu só quero que ele não fique chapado. Por isso que eu dei essa movimentação leve. E agora eu vou marcar esse daqui com o meu frisador sem ter boleado, nada, enfim. Só simplesmente coloquei lá o arame. Então, olha só. Marcou, beleza. Porém, olha só a espessura que ela fica. Olha a diferença. Então, aqui tá muito mais delicado, ó. Tá vendo? Então, quando tenho que usar ou quando opto em usar esse tipo de abordagem, eu sempre tomo esse cuidado, lembrando que vai ficar maior por conta do esforço que eu tô fazendo para afinar. Então, você vai descer o cortador, vai fazer ele menor, ou você vai aceitar que ela vai ficar maior, tá? Então, é muito importante vocês fazerem isso. Então, esse é um método que é prático para peças que há necessidade de grandes produções. Então, eu vou deixar aqui do ladinho, secando, beleza? E aí, eu vou mostrar para quem gosta mais da rampa. Eu gosto muito do método rampa, porque eu acho ele super seguro, enfim, e eu tô muito acostumada. Então, você vai escolher aquilo que é bom para você, tá bom? O que funciona na sua produção, o que te dá praticidade. E hoje a gente vai falar também sobre isso enquanto a gente estiver falando da aula. Então, olha só, uma das formas de você se organizar e melhorar a sua produção é, você vai vir aqui, ó, abre a massa, e aí você pode cortar várias. Então, eu fiz um veio, usei o método rampa, que é empurrar a massa de um lado para o outro, sempre mantendo um veio central. Só que esse veio central, ele não pode ser gigante, ele não pode ser um morro, ele tem que ser um volume suficiente para passar o arame, só, não precisa ser gigante. Vem aqui, ó, centraliza, vai cortando. E no caso da massa de açúcar, se ficar um pouquinho de rebarba, depois que seca, passou o dedo, saiu. Então, você pode fazer uma tira, cortar vários, que isso também vai ser prático para você. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Muito bem. Até a questão que eu falei para vocês, ó, esse aqui ficou com um pouquinho de rebarba, ó. Depois, ó, passou o dedo, ó, sai tudo bonitinho, ó, tá vendo? Fica todo o pozinho aqui, ó. Vou tirar esse aqui, sai de boa. E depois que pinta, melhora ainda mais. Então, não precisa ficar entrando em pânico. Vem aqui, arame 26, pouquinho de cola CMC e a mesma coisa que a gente fez ali, ó. E aí, na produção, né, a gente tava falando aqui de organização, o que você pode fazer? Você pode sair cortando as suas peças e ir guardando aqui, ou cortar e aramar e ir guardando, que é o que normalmente eu faço. Eu prefiro dessa forma. Como é que vocês fazem aí? Contem aí nos comentários para eu ver depois. E aí eu vou organizando aqui, preencho toda a pasta, toda a laurinha, porque assim, eu adianto, faço várias coisas de uma vez e fica mais fácil. Então, é muito importante que vocês tenham um método de produção. Então, nesse caso aqui, e é o que vocês vão fazer na maior parte das vezes, é fazer por etapas. Então, se no caso do eucalipto, eu preciso cortar uma quantidade grande de vários tamanhos. Então, eu vou definir, vou trabalhar só com esses 2 tamanhos aqui. Então, eu vou definir a quantidade de cada uma delas. Então, eu posso cortar várias de uma vez, independente do método de aramagem que vocês forem utilizar, tá? Vou cortar 50 dessa e 50 dessa. Muito bem, arama todas e vai guardando na pastinha. Quando você preencher todas essas pastinhas, vamos imaginar que essa pastinha esteja lotada já. Você vai vir aqui, perdão, você vai vir aqui e vai alisar. A massa de açúcar industrializada, ela é um pouco dura. Então, eu prefiro fazer aqui com a mão. Deixa eu só trazer essa pra cá, porque aqui tem um emblema e ele acaba atrapalhando. E aí, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou afinar a borda aqui, ó, pra deixar mais delicado, tá? Então, é muito importante essa questão da espessura. Se você deixar grosso, ó, lembra? Fica grosseiro, fica com cara de coisa pesada. Olha aqui, ó, tá vendo? Então, é muito importante a gente fazer esse tratamento para a peça ficar mais natural. Se a gente tá falando de realismo com o método, a gente tem que seguir esses passos, então, tá? É muito importante isso. Aí, você vai fazendo o processo, então. Faz em todas. Depois que você fez em todas esse processo aqui, aí você vai frisar
todas elas, certo? Pode dar uma apertadinha aqui e aí lembrando, vai fazer esse movimento aqui na ponta, perto da base, para dar um movimento e um pouquinho lá em cima e vai deixar secando aí. Então deixa eu só terminar essas duas e aí a gente já vai para a parte da pintura para depois montar. Olha só, então muito importantíssimo. Tá vendo? Tudo é um processo, é tudo por etapa. É assim que você vai ganhar ritmo e velocidade na sua produção, tá? Então não importa se você esteja trabalhando sozinha, se você tem uma equipe, se você tem alguém que te ajuda aí, é muito importante que você passe essa informação para a equipe e para quem é o responsável em fazer também as flores, caso você esteja trabalhando com alguém em parceria ou porque trabalha para você, tá bom? Muito bem, então fiz isso aqui, elas vão ficar secando, deixa eu colocar aqui para a gente ter espaço. E agora a gente vai pintar. Deixa eu colocar aqui. E vocês viram que eu nem usei o boleador, né? Eu deixei o boleador aí só para caso a gente fosse bolear uma por uma aqui na espuma. Só que isso vai demandar mais tempo, né, na produção, então deixa para lá. Então, muito bem. Depois, então, você deixou secando todas elas. Deu o movimento correto, deixou tudo bonitinho. Vou deixar aqui os arames 22 aqui do lado. Agora é hora da gente pintar, que é a hora mais legal. Existem, gente, vários tipos de eucalipto e várias tonalidades de eucalipto, tá? Como eu vou fazer um arranjo, né, um pouco mais delicado, eu vou usar um verde, esse aqui é o verde pomar, e ele é um pouco mais azulado. Mas você pode usar, por exemplo, esse outro aqui, ó. Esse aqui é o eucalipto, só que esse eucalipto, quando você passa, ele fica bem acinzentado. Sabe aquele eucalipto mais seco? Ele não fica nesse tom, ele vai escurecendo e vai puxando um pouco pro cinza. Então, se você quiser uma coisa mais fechada, você pode usar esse daqui. Esse aqui, ele é mais azuladão, mas ele é bem bonito. Então, qual é o segredo aqui da pintura legal, sem estresse do eucalipto, ó? Eu vou colocar aqui, vou usar aqui um pincel desse pituá. E nesse caso eu tô pegando o redondo e não língua de gato, porque esse tipo de produção de pintura mais simples e que a gente tem necessidade de produzir com mais rapidez é melhor. Então eu vou pegar aqui um pouco do pomar, vou tirar o excesso, sempre tiro o excesso, e aí a gente vai de fora para dentro, a gente vai começar a pintar. Então o que você tem que ter em mente? Essa parte aqui a gente vai deixar clara. Então a gente vem sempre, ó, de fora para dentro e vai pintando, ó. Tá com um pouquinho de verde, mas não tem problema, ó. Tá vendo? E eu vou deixar essa parte aqui central de baixo que eu falei para vocês mais esbranquiçada. Isso vai dar um efeito muito legal na hora da nossa montagem, tá? Então, ao invés de você pintar chapado, vendo? Não é uma pintura complexa, gente. Precisa ter dom para pintar, aí eu preciso ter nascido com o dom da pintura. Claro que não. Isso aqui é um método, tá vendo? Quando a gente entende as cores, os pontos de luz, sombras, observações que a gente faz na natureza, fica muito mais fácil. Então, é isso que eu sempre penso na hora de montar uma aula. Como eu vou passar um método eficiente para eles? Ó, então tá vendo? Deixei essa parte mais iluminada. Então agora eu vou pintar aqui o suficiente para a gente montar um galho. E a quantidade de peças vai depender do tamanho de galho que você necessita. Nem sempre você precisa, por exemplo, de um galho com 8 pares de eucalipto. Porque às vezes seu arranjo ele não é tão grande assim. Então você pode fazer 3 pares, 4 pares, 5 pares. Porque às vezes você precisa só de alguns pontos, né? Então, ó, olha só. Então, isso aqui é muito importante. Então, eu fiz 2 tamanhos. Aqui, acho que tem 3 tamanhos. Acho que eu fiz um par da menorzinha também. Ó, e agora eu vou começar a pintar para vocês verem aí.
Bom, pintei já algumas aqui. Agora eu vou pintar essas duas pequenininhas pra gente colocar lá no topo. Você pode fazer aquela menorzinha também, se você achar necessário, dependendo aí do tipo da sua produção. Então, vou fazer aqui, a gente já vai ter aí o suficiente. E você poderia fazer um galho bem grandão aí com eucalipto, que vai ficar bem bonito. Mas aqui a gente já temos aí 1, 2, 3, 4, 5 pares. Então, são 10 folhagens. Eu acho que eu até vou pintar mais um par das grandes aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, rapidinho a gente faz um maiorzinho. Pronto, deixa eu pegar esse grandão. Tem 2 grandões aqui. Acho que eu fiz até 4 tamanhos aqui, hein? Maravilha. Agora mais uma e aí a gente já vai montar. Muito bem, então eu tô terminando aqui a pintagem. Tô terminando aqui a pintura da folha. Ai, Jesus. E aí agora a gente vai começar a montar. Agora, em relação ao vinho. O vinho, eu vou pegar aqui uma das folhas e vou mostrar para vocês que vocês podem queimar um pouquinho dessa folhagem com um pouquinho desses vinhos, framboesa, amora, né, esse tipo de coloração, caso você ache necessário, tá? Assim, essa coloração que a gente tá fazendo agora é uma coloração bem versátil, que, como eu disse, vai tanto para arranjos mais românticos, como também bolos infantis, né? Bolos mais delicados, enfim, fica legal. Muito bem, então deixa eu só mostrar uma rapidinho aqui, ó. Você pode pegar um pouquinho desse vinho, bem pouquinho, ó. Vou até misturar aqui com um pouquinho do próprio eucalipto, do próprio pomar, perdão. Tirar o excesso. E só com essa lembrança, ó, escurecer aqui um pouquinho, tá vendo? E o bom dessa folhagem é que é uma folhagem que você não precisa passar verniz depois. Se você quiser, você pode até passar branco para deixar ela com aquela névoa por cima, sabe? Que é bem característica do eucalipto. Então, ó, você pode deixar ele assim mais arroxeado. Tem muitos que ficam com essa coloração, tá vendo? Eu vou optar no meu arranjo por essa coloração. Então, eu vou substituir, só queria mostrar para vocês. Ou vocês podem deixar só no cantinho também, ó. Você pode vir aqui e deixar só aqui assim, ó. Só na pontinha, tá? Vamos imaginar que fosse do outro lado. Muito bem. Deixa eu só pintar mais um para não ficar avulso ali, né? Sozinha. Maravilha. Deixa eu passar aqui. Ótimo, ó. Pronto. Muito bem. Feito isso, eu vou organizar aqui. Vou tirar esse pó daqui para não sofrermos acidente nenhum. Vamos organizar. Deixar aqui meu galho. Lembrando que o calibre do arame que você vai usar vai depender muito do tamanho que você vai precisar e do arranjo que você vai colocar. Dependendo do arranjo, é bom você colocar até um calibre um pouco mais grosso, tá? Do que o 22, por exemplo, tá? Aqui o calibre 22. Lembrando que, ó, eu não vou nem lavar minha mão. Por quê? A gente vai fazer o encape com fita branca. E por que eu não vou tirar a tinta dos meus dedos? Porque conforme a gente for passando, já vai tingir a minha fita floral, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu gosto de passar a fita aqui na pontinha, ó, e fazer um certo volume, como se fosse um pequeno brotinho, tá? E aí eu venho aqui, já aproveito que eu tô com o pincel ainda com verde e já vou passar ali na pontinha só para facilitar. Muito bem. Eu vou dobrar aqui só para vocês poderem ver e não ficar atrapalhando a câmera aqui. Deixa eu ver se tá enquadradinho, beleza. Aí o que a gente vai fazer, ó? Torcer aqui e a gente vai colocar um pouquinho para baixo da ponta, ó, tá vendo? Um pouquinho para baixo da ponta. Acho que eu vou cortar essa pontinha que tá me atrapalhando, peraí. Só para filmar e não ficar atrapalhando a visão de vocês. Muito bem, ó. Vou passar aqui a fita. Deixa eu subir até mais um pouquinho. Perdão, ó. Mais um pouquinho aqui. Muito bem. Vou colocar o outro aqui. Vou segurar aqui na base. E vou colocar nessa posição aqui. E vou fechar. Tá vendo que eu coloquei um de frente pro outro? Então, a posição do eucalipto vai ser essa daqui. Beleza? Então, ele vai ficar assim, um de frente para o outro. E a gente vai descer com os demais.
Muito bem, conforme a gente for colocando, o que eu quero que vocês tenham em mente? Não deixa muito junto. Por quê? Para ficar bem aquela característica do galho do eucalipto. Então você vai descer, eu sei que muitos de vocês às vezes têm dificuldade com a fita floral, ó. O que vocês vão fazer? Ao invés de vocês deixarem ela 90 graus em relação ao arame, vocês vão deixar ela 45 graus, ou seja, na diagonal. Porque assim você passa a fita com mais eficiência e você vai gastar menos fita também, tá? Então, desci aqui, ó, cerca de 2 dedos e vou vir aí com o segundo tamanho. De novo, segura na base, entorta e vai colocar aqui, ó, que tá bom. 2 dedos aqui. Muito bem. E vou passar a fita e fazer o posicionamento também, um na frente do outro. Depois, no final, a gente arruma. Não se preocupa se ficar desalinhado, faz parte, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui, deixa eu torcer um pouquinho. Esse arame, gente, aqui ele tá bem comprido, pode ser mais curto, tá? Não precisa ser tão comprido assim. E aí a gente vai descer aqui bonitinho. 2 dedinhos também. E aí a mesma coisa, eu vou até cortar, que tá tão comprido esse aqui que dá pra fazer mais um, né? Pronto. A gente usa em outro. Beleza, ó? Então aquela entortadinha básica. Tá vendo? Então a tinta do meu dedo já tá dando uma tingida, já tá adiantando o meu trabalho aí, ó. Maravilha. Mesma coisa aqui, ó. E sempre, ó, bem esticado, tá? Depois a gente arruma o posicionamento. Vamos supor que você esteja colocando e fica aparecendo muito o arame. Então, ó, você consegue puxar, né, empurrar para baixo para deixar bem rente, tá vendo? O que você não pode fazer? Você não pode, ó, fazer isso aqui, ó. Você vai torcer o arame e vai colocar aqui, ó, para esse arame aparecer. Não. O posicionamento dessa folha é assim, ó. Deixa eu até tirar o excesso aqui. Ai, Catita, dá para usar esse restinho em outra produção? Opa, se dá. Dá super. Ó, uma folha pequena dá, ó. Então, eu tô colocando, dobrei e vou colocar bem rente, ó, encostado. E vocês viram que eu dei uma pequena deslocada, inclusive, ó. Vem aqui, pá. E depois a gente ajusta aqui a posição delas. Agora, a preocupação é fixar, tá? Nem sei se eu vou colocar todas, mas acho que vou. Depois, se precisar, eu estendo mais um pouquinho. E calma que a gente vai dar um movimentinho nela, hein? Aqui, mais um. E por que é legal a gente também não deixar muito colado uma na outra? Primeiro que você já economiza aí, né, o tempo. E você otimiza, né, o teu galho, né? Você consegue ter mais galhos. Então, você pode fazer, por exemplo, só aqui, esses 3, para deixar mais próximo do arranjo. Se você quiser que ele fique mais distante, aí você faz mais alongado, como esse que a gente tá fazendo. Tá? Então, vai depender sempre do arranjo, tá? Aqui. Maravilha. Então, bem rente. Olha só que boniteza. Tá vendo? Uma coisa simples, bem feita, sem a necessidade de muito material. É só uma questão de, né, prestar atenção nos processos. Muito bem. Agora que eu fixei, aí sim, eu vou vir aqui e vou dar uma ajustada. E você não precisa deixar super certinho, não. É até legal deixar umas assim meio tortinhas, tá vendo? Esse aqui tá um pouco deslocado em relação a esse. Esse aqui eu vou deixar assim. Ó. Tá vendo? E agora eu vou pegar um alicate, mas é um alicate que não é de corte. Eu uso para torcer, né? Ele sempre tá presente aqui, os... E aí eu vou dar assim uma ligeira entortadinha para ficar com um movimento mais orgânico, ó. Pouca coisa também, não precisa deixar ele zigue-zague. E aí eu posso vir aqui, dar uma pintadinha, uma reforçada aqui no verde. E também tem alguns que você pode reforçar com um pouco de marrom. Deixa eu ver se eu tenho um castanho aqui. Ó, tem aqui esse marrom. Peraí. Só uma lembrança do marrom, ó.
ó. Inclusive, vou mexer com um pouquinho desse aqui, ó. Eu não quero ele marrom. Quero ele um marrom um pouquinho mais avermelhado. Tá? Só cuidado para não pintar a sua folha. Então, vai passando um pouquinho para finalizar, assim. Uma gracinha, né? Isso aqui eu acho lindo e eu acho que todo mundo tem que fazer um galho de eucalipto. Porque o galho de eucalipto, vocês vão ver, vai quebrar o galho de vocês. Eu sei que é uma piada péssima, mas ele vai quebrar mesmo o galho de vocês, porque ele é muito versátil, muito versátil. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Certo? Escureceu um pouquinho, nem sei se vai pegar aqui, deixa eu ver. Beleza? Tá vendo, gente? Uma pintura super fácil de fazer. Deixa eu ver se vai ficar bonito aqui pra vocês verem o posicionamento dele. E aí depois, claro, pode dar uma caprichadinha a mais. Deixa eu ver se dá. Vou mostrar aqui pra vocês. Pegar um pincel agora um pouquinho, ó, menor, chato. Pra quê? Pra entrar nesses cantinhos aqui, ó. Porque ele lá é muito grandão, ele não chega ali, né? Então você pode dar essa finalizada aqui. Legal, né, gente? Então façam, porque é um galho muito legal de se fazer, fácil, lindo, versátil, que vai te ajudar e muito na sua produção. Já que eu borrei aqui, vamos dar uma escurecida. Tá vendo? Tudo dá jeito. Então olha só que lindo que fica isso, gente. Fala sério. Ó, deixa eu posicionar para vocês verem a beleza, porque às vezes na câmera não aparece, né? Mas, ó, deixa eu só virar aqui, pra ver se dá para vocês verem. Ó, dá para ver assim. Lindo, né? Ó, olha que coisa mais linda. E eu vou usar ele num arranjo, vocês vão ver que coisa mais linda que fica. Viu? Beleza? Me contem aí, então, se vocês já fizeram, se vão fazer e se vocês nunca tinham pensado em usar o eucalipto aí nos arranjos. Olha que lindeza, gente. Fala sério, hein? Fala sério. Uma coisa simples e maravilhosa, tá vendo? Não é na complexidade que a beleza está. Muito bem, agora bora conversar, gente. Ó, tira um print e vamos conversar.